faz uma harmonia ser entendida como simples ou complexa? Você já parou para se perguntar sobre isso? É ter muitos acordes diferentes, ou acordes cheios de tensão? Ou ainda é ter acordes cromáticos com relações funcionais muito complicadas e nada triviais? Bom, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para receber os melhores conteúdos do universo da harmonia. Olá, eu sou Daniel Moreira e nesse vídeo nós vamos discutir o que faz uma harmonia ser classificada como simples ou complexa. E para começar essa discussão, nós precisamos definir alguns parâmetros que vão nos ajudar a medir a complexidade de uma harmonia. Primeiramente, precisamos considerar a relação entre a harmonia e a melodia. Se a melodia tem uma nota Dó, e o acorde que a acompanha também possuir a nota Dó, então essa harmonia vai ser mais simples do que se o acorde não tivesse a nota Dó em sua estrutura interna. Em outras palavras, quanto mais a harmonia incorporar as notas da melodia, mais simples ela vai ser. Veja, por exemplo, a música Samba de uma Nota Só, de Tom Jobim. A nota em questão aqui é a nota Ré, e o primeiro acorde escolhido por Jobim foi o Si menor com sétima. Nesse caso, a nota Ré é a terça menor desse acorde, então ela casa muito bem. Agora, se Jobim tivesse escolhido harmonizar utilizando o Dó menor com sétima, essa nota Ré não estaria no acorde. Ela seria a nona maior do acorde, mas ela faria também um semitom com a terça menor do acorde, que é a nota Mi bemol. Nesse caso, a complexidade aumentaria um pouco. Se Jobim tivesse escolhido utilizar um Si7, por sua vez, a complexidade seria ainda maior, já que a nota Ré, nesse caso, seria entendida como a nona aumentada, uma tensão extremamente dissonante que também chocaria com a terça maior do acorde, que é a nota Ré sustenido. O segundo critério que precisamos considerar é o que chamamos de complexidade vertical, que diz respeito basicamente à quantidade de notas tocadas simultaneamente em um acorde. Isso é bem fácil de entender. Se o acorde é uma tríade, por exemplo, como um Dó maior, que teria apenas as notas Dó, Mi e Sol, esse acorde vai ser entendido como muito mais simples do que um Dó com sétima maior, nona e 11ª aumentada, porque nesse caso nós teríamos simultaneamente 6 notas: Dó, Mi, Sol, Si, Ré e Fá sustenido. Você deve estar se perguntando, mas Daniel, por que esse acorde seria entendido como mais complexo? Bom, isso tem a ver com a teoria da informação. Nós temos o dobro de informações para processar em um acorde com 6 notas se comparado com um acorde de 3 notas. Além disso, quanto mais notas o acorde tiver, mais dissonâncias vão ser acrescentadas a ele, porque as notas vão ter relações intervalares mais complexas umas com as outras. Então a gente vai ter uma relação de nona, 11ª, 13ª, e essas relações dissonantes são muito mais complexas. O terceiro critério que vamos considerar é o que chamamos de complexidade horizontal. E o conceito é bem similar ao anterior, só que ao invés de a gente pensar na quantidade de notas dentro de um acorde, nós vamos considerar a quantidade de acordes dentro de um determinado espaço de tempo. A ideia aqui é bem simples e também está relacionada à teoria da informação. Imagine uma música em que tem um acorde por compasso. Essa música vai ser entendida como muito mais simples do que se tivessem 4 acordes por compasso. Veja esse exemplo. Então, quanto mais acordes a música tiver, mais complexa vai ser a sua percepção. O quarto critério que temos que considerar é a variedade desses acordes. Este critério está diretamente relacionado ao critério anterior, e é bem fácil de entender. Ora, se uma música tem apenas 3 acordes diferentes, não importa se a gente vai repetir eles e ficar alternando várias vezes, tentando criar uma progressão horizontal mais complexa. São apenas 3 acordes, e a gente logo vai perceber isso. E aos poucos o nosso ouvido vai se acostumar com a sonoridade deles e a harmonia vai ficar simples e até monótona de se ouvir. Agora, se a música possui 50 acordes diferentes, ainda que o ritmo harmônico seja bem lento, com um acorde por compasso, a variedade desses acordes, 50, faz com que a harmonia seja entendida como muito mais complexa. Nosso quinto e último critério a ser considerado para medir a complexidade de uma harmonia é a relação discursiva entre os acordes. Eu sei que esse critério é um pouquinho mais difícil de entender, mas vamos lá. Imagine uma música que utilize somente os 7 acordes diatônicos do campo harmônico diatônico. Essa música vai ser muito mais simples de explicar porque as relações entre os acordes são simples, são relações diatônicas. Ou seja, esses acordes articulam somente as relações da primeira e da segunda lei tonal. Se você não sabe o que é lei tonal, vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico isso com detalhes. Mas basicamente o que acontece é que uma música puramente diatônica oferece um discurso simples, que é facilmente analisado e identificado auditivamente. Ela não oferece nenhum desafio harmônico. Se você está aprendendo harmonia e já entendeu o campo harmônico, você facilmente conseguiria identificar esses acordes e analisar essa música. Agora, uma música que utilize dominante secundário, sub-5, acordes de empréstimo modal, por exemplo, ela vai ter um discurso harmônico muito mais complexo,
com mais nuances e acordes cromáticos que podem colorir a música de maneiras diferentes. Esse discurso pode ser ainda mais complexo se a música for tonal e modular várias vezes em diferentes seções, ou ainda se ela tiver no meio um trecho modal, ou seja, as relações dos acordes deixam de ser tonais e passam a ser modais, como se fosse uma mistura de linguagens harmônicas, o que impacta bastante na complexidade da harmonia. Em outras palavras, quanto mais simples for a explicação analítica dos acordes, mais simples vai ser a harmonia. Bom, dentro desses critérios, nós poderíamos dizer que a música Love You Too, dos Beatles, seria um exemplo dos mais simples harmonicamente. A música é toda construída em cima de um único acorde, o Dó menor. Por ser uma tríade, a complexidade vertical é bem pequena. E além disso, como só tem um único acorde na música toda, não há discurso harmônico, já que não há relações a serem consideradas. Obviamente, a variedade é a menor possível e, consequentemente, a complexidade horizontal também é bem baixa. Observe que a relação das notas da melodia com acordes também é simples. A nota Lá vai soar como uma sexta no acorde, o que aumentaria um pouquinho a complexidade vertical. E a nota Sol é a quinta do acorde. Ainda dentro do universo dos Beatles, nós poderíamos ver como um exemplo de uma música simples, mas nem tanto, a música Hey Jude. A primeira parte da Hey Jude é totalmente diatônica, com os 3 acordes apenas. O primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. No quinto grau tem uma pequena variação onde aumenta a complexidade vertical. O Dó, tríade, vira um Dó com sétimo, que é uma tétrade. Só isso. Na segunda parte ela fica um pouquinho mais complexa, já que novos acordes surgem, inclusive acordes cromáticos. Primeiro nós temos o Fá com sétima, que é a dominante secundária do quarto grau, Si bemol. O segundo grau diatônico, que é o acorde de Sol menor, também é utilizado. E o discurso harmônico é simples e são poucos acordes. Na parte final da música, no na 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 na, a música muda um pouco a linguagem. Ela deixa de ser tonal para se tornar uma música modal. Modo jônio para ser mais específico. Não cabe aqui eu explicar em detalhes a harmonia modal do jônio e por que nós entendemos que essa harmonia está em jônio e não tonal. Mas fato é que a linguagem harmônica muda do tonal para o modal, inclusive introduzindo um outro acorde cromático, que é o acorde de Mi bemol. Em resumo, a música ela vai ficando mais complexa ao longo do tempo. Ela começa simples, com 3 acordes, novos acordes são introduzidos e no final ela muda de linguagem. E como seria o exemplo de uma harmonia extremamente complexa? Bom, veja esse exemplo da reharmonização do grupo Dirty Loops da música Baby do Justin Bieber. Repare como os acordes possuem muitas notas e mudam muito rápido. Praticamente não há acordes repetidos. Nesses 8 compassos iniciais foram usados 14 acordes diferentes. E o discurso harmônico também é muito complexo, com muitos acordes cromáticos e relações funcionais não tão óbvias, e que muitas vezes não são muito claras dentro do tonalismo tradicional. A relação desses acordes com a melodia também é bem complexa, já que poucos guardam uma relação direta com as notas da melodia, com muitas tensões em ambos, tanto na melodia quanto nos acordes. Bom, como você viu nesse vídeo, dizer que uma harmonia é simples ou complexa depende de vários fatores a serem considerados, que vão desde as relações quantitativas, a quantidade de notas de um acorde, a quantidade de acordes tocados, a quantidade de acordes diferentes, até relações qualitativas, que dizem respeito à relação entre os acordes e também a relação entre os acordes e as notas que compõem a melodia. Eu espero que essa breve discussão aqui tenha enriquecido a sua compreensão sobre o que torna uma harmonia simples ou complexa. Tente pensar nessas coisas na próxima vez que ouvir uma música ou quando você for criar uma harmonia. Pense em como você pode trabalhar a complexidade, seja aumentando ou diminuindo um determinado trecho. E se você curtiu esse tema, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo ou live. Até lá!